Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar. 9 e 1. Eu sou meio britânico nas coisas. Começa a passar o tempo, eu começo a tremer do lado de cá. Até em respeito a todo mundo que chegou no horário, eu acho que é importante a gente começar no horário. Também a gente tem aí uma pauta a ser cumprida aí ao longo dos próximos minutos. Então é importante que a gente comece aqui no horário. Legal, eu vou apresentar, mostrar minha tela aqui, passar algumas informações a respeito desse webinar, né? A ideia aqui, eu não sou o protagonista, né? O protagonista vão ser os professores, as pessoas os pesquisadores que a gente acabou trazendo para cá para poder falar. A curadoria a gente tentou ser um pouco genérico, né? Entendo que a academia é bastante ampla e a aplicabilidade da manufatura aditiva também no ambiente de pesquisa aí e também na parte acadêmica também é bastante ampla. Então a gente tentou cobrir pelo menos aí o máximo de verticais possíveis na área acadêmica. Então, espero que vocês gostem aí a partir de agora. Então, bem-vindos, bem-vindas. Algumas pessoas eu já falei ali rapidamente pelo chat. Algumas pessoas já são amigos de muito, muito tempo, pessoas que a gente acabou encontrando ao longo da vida, né? A gente tem. é, pe- pe- Todos estão vendo a cor do meu cabelo branco, eu já tenho bastante tempo de mercado, bastante tempo rodando por aí, então a gente já andou mais que notícia ruim. Então é importante. Muitos de vocês eu eventualmente conheço, outros não. Então, para quem eu conheço, obrigado novamente aí pela presença e novamente tá junto com a gente aí, os amigos. E os novos amigos também bem-vindos. E vamos ver se a gente consegue juntar e tomar um café em breve. Eu sou uma pessoa que gosta muito eu sou das antigas, eu gosto do online, acho que o online é incrível, mas nada tira o relacionamento pessoal. Então, em breve a gente deve estar tomando um café aí presencialmente no laboratório de vocês, da empresa de vocês, da onde quer que vocês tenham vindo. Meu nome é Vitor, eu gosto de colocar esse slide no começo, que eu sempre esqueço de me apresentar. Eu sou o proprietário da LWT, o CEO da LWT, o responsável pela empresa como um todo. Eu sou uma pessoa extremamente acessível. Como eu falei, eu gosto de visitar, eu estou sempre na rua, eu estou sempre conhecendo, sempre conversando, sempre entendendo do demanda, as necessidades, para trazer para dentro da LWT, para que a gente possa ser o mais assertivo possível, né, com vocês. Então, sempre que precisarem de mim para alguma coisa, por favor, eu falei, eu sou uma pessoa enrolada, mas acessível, né? Eu demoro um pouco a responder, mas nunca deixo de responder. Então, por favor, fiquem à total disposição para falar comigo sempre que precisar. A LWT é uma parceira já de longa data, uma parceira da SO, né? Para quem já está no mercado, principalmente no mercado de engenharia, já deve ter ouvido falar ali do CATIA, do SolidWorks, é uma ferramenta CAD, CAM, CAI, uma ferramenta bem completa para a parte de engenharia e manufatura. Então, para quem trabalha com indústria diretamente, já ouviu falar desses caras. E a gente também é um parceiro da Stratasys aqui na América Latina, aqui no Brasil, né? Especificamente no Brasil. A Stratasys hoje é a maior empresa de modelamento, perdão, é a maior empresa de manufatura aditiva do mundo, né? Ela tem a manufatura aditiva polimérica e agora a metálica também. Então, ela tem um range muito grande. Daqui não é falar de produto, mas só para contextualizar. E a Dassault Systems é a maior empresa do mundo na parte de engenharia e manufatura. Então, tudo que for relacionado a CAD, CAM, modelamento, usinagem, processos, controle, a Dassault Systems hoje é a maior empresa no mundo no seu segmento. Então, a LWT ela é parceira dessas duas grandes empresas e para tudo que é relacionado, compra, venda, implementação, tudo que precisar relacionado a essas duas empresas, a gente tem como apoiar e como ajudar. Eu vou falar rapidamente do que a gente vai ver aqui, né, para que vocês mais ou menos se preparem aí ao longo do tempo. Esse webinar ele tem duração estimada de 2 horas, então a gente começou ali 9 e 1. Como eu brinquei no começo, eu sou meio londrino, gosto de cumprir horário, começando às 9 e 1, e eu gostaria de encerrá-lo provavelmente até umas 11 horas, acredito que a gente já tenha encerrado. Alguns de vocês já viram, mas eu acho que é importante comentar, perdão,
que esse webinar está sendo gravado, né? Ele do seu, todo o seu conteúdo, tanto as apresentações, perdão, tanto a minha apresentação, que eu vou mostrar aqui, ela vai ser disponibilizada para vocês posteriormente, quanto o link da apresentação. Então, eventualmente querem revisitar alguma palestra, querem mostrar essa palestra para alguém dentro da academia, ou dentro da empresa, ou dentro do centro de pesquisa, fiquem à vontade, a gente vai deixar isso disponível de uma maneira pública, através dentro do nosso canal do YouTube, tá ok? A gente dividiu as apresentações em temas, tá? Então, a Federal do Espírito Santo vai falar um pouco, vai focar um pouco para a área de engenharia. O pessoal da PUC Rio de Janeiro vai falar um pouco para a área médica, também a apresentação um pouco mais focada, o laboratório deles, inclusive, é para a área médica. A Stratasys, eu pedi para que ela viesse aqui para que ela falasse um pouco de como a Stratasys está sendo usada nos Estados Unidos, para a gente ter uma ideia também como que o Brasil e os Estados Unidos talvez estejam comparados, né, com relação ao que nós estamos fazendo aqui, o que eles estão fazendo lá, e como eventualmente a gente possa ser apoiado por eles, pela Stratasys americana, aqui dentro do Brasil. Eu pedi para que uma pessoa da Stratasys também fizesse isso, e depois ao final também vou fazer algumas conclusões, 10, 15 minutinhos, só para encerramento. É, o modelo que a gente acabou fazendo, que é um pouco diferente do tradicional, mas a gente quis fazer talvez uma mudança, né? As apresentações aqui dos três palestrantes, elas não serão ao vivo, tá? Elas foram gravadas previamente. Por que que a gente pediu para que eles gravassem previamente? Para que a gente pudesse, ao invés de ter uma apresentação PowerPoint flat, né, imagens, coisas muito simples, eu pedi para que eles mostrassem a estrutura do laboratório, mostrassem os casos que eles estão trabalhando e que já trabalharam, mostrassem como se fosse uma visita, né, ao laboratório. Então, foi um modelo que a gente vai experimentar. Eu não sei se é um modelo ideal, mas é um modelo não tradicional, né, pensar um pouco fora da caixinha. E a gente decidiu fazer isso. E outro ponto também, o Jesse, ele é americano e tem a barreira, né, a característica da língua. Então, e hoje também por coincidência, Thanksgiving, né? É um feriado nos Estados Unidos, é um dos poucos feriados nos Estados Unidos que o pessoal, 100% das pessoas seguem, né, que é o feriado de Ação de Graças, e exatamente hoje é esse feriado lá. Então, Jesse, de qualquer maneira, não poderia participar presencialmente, e a gente acabou decidindo trazê-lo e fazer a tradução. Então, ele vai falar inglês, e talvez eventualmente alguém aí tenha a barreira da língua, vai conseguir entender bem, porque a gente acabou traduzindo de maneira antecipada. E até para tentar fazer uma melhor tradução possível, é por isso que a gente também colocou anteriormente. Então, baseado nisso, as perguntas, elas eventualmente não serão respondidas imediatamente. Se for uma pergunta ao palestrante, a gente vai fazer isso posteriormente. Mas se for alguma pergunta que talvez eu possa responder, eu respondo já inicialmente. Mas todas as perguntas serão respondidas. Então, coloca no chat, faça a sua pergunta e vou repetir, né? Vou reforçar. Ou eu respondo, caso eu tenha informação, e caso eu não tenha informação, o palestrante responde no momento adequado aí, após a apresentação, ok? Todos receberão esses arquivos, eu já falei, né? E um certificado de participação. Caso você não tenha feito a sua inscrição diretamente no site da LWT, pode fazer agora, não tem problema, tá bom? A gente não está controlando a entrada ou quem está participando diretamente, mas caso você não tenha feito, por gentileza, faça para receber depois lá os links, os documentos, né, o material pós-evento, tá? Porque, como eu disse, vai estar disponível o vídeo, mas além do vídeo, a gente também tem alguns materiais que são importantes, que são interessantes e que a gente envia para quem estava inscrito, né, e quem participou do evento, ok? Então, essa é a linha geral. Vou reforçar, façam as suas perguntas no chat ao longo das apresentações. Então, vamos para a primeira apresentação, né? A primeira apresentação é o professor Bruno. O professor Bruno é um grande parceiro nosso, ele é da Federal do Espírito Santo. Eu vou ler aqui o mini currículo dele, né? Eu brinco que sempre na academia os mini currículos nunca são tão mini assim, né? Normalmente o pessoal de academia tem sempre um vasto currículo então eu vou colocar aqui, vou ler para passar para vocês.
e a gente começa o vídeo do professor Bruno. O professor Bruno Venturini Loureiro possui graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Espírito Santo, em 1998, mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Espírito Santo, em 2001, e doutorado em Engenharia Mecânica pela Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 2004. Atualmente é professor associado 4 da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Tem experiência na área de engenharia mecânica, com ênfase em abordagens experimentais e fenômenos de transporte, atuando principalmente nos seguintes temas: escoamento de fluidos não newtonianos, redução de arraste, hidráulica de poços, escoamento de emulsões e mitigação de incrustação carbonática. Possui diversos artigos científicos publicados e 4 pedidos de patentes junto ao INPI, no desenvolvimento de processos e produtos industriais. Ok? Então, eu normalmente chamaria o professor Bruno, né? Eu gostaria de agradecê-lo, né, imensamente aí por ter, que eu acabei dando um trabalho muito maior do que normalmente é uma apresentação PowerPoint, eu pedi para que eles fizessem um pouquinho mais, então eu vou colocar o vídeo do professor Bruno aqui, para que vocês entendam esse modelo que foi solicitado e as informações aí com relação ao laboratório da Federal do Espírito Santo. Olá, eu me chamo Bruno Venturini Loureiro, professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Espírito Santo e coordenador do Laboratório de Métodos Experimentais em Fenômeno de Transporte. Hoje eu vou apresentar para vocês 2 soluções que temos desenvolvido aqui em nosso laboratório, que acabaram culminando em patentes que foram submetidas ao INPI, né, e utilizamos para o desenvolvimento dessas patentes, para a produção de algumas das peças desse pedido, 2 impressoras. Aqui à minha direita, a impressora da Stratasys EF170, que é uma impressora de fusão de filamento, e a impressora Objet 30 Pro, que é uma impressora de resina fotopolimerizada. Utilizamos estas impressoras para manufatura aditiva, acelerando então o desenvolvimento de peças que pela usinagem convencional não seria possível ou seria de alta complexidade, aumentando os custos para o nosso desenvolvimento e atrasando então a entrega destas soluções. Então vou apresentar para vocês esses 2 componentes que desenvolvemos aqui no laboratório com a ajuda de nossos alunos de graduação e também pesquisadores. Bom, o primeiro dispositivo que eu vou apresentar para vocês, que nos gerou aí um pedido de patente junto ao INPI, é o nosso dispositivo de medição de distribuição de tamanho de partículas em tempo real em linha. E aí, na verdade, a gente pode medir tanto partículas quanto gotas de emulsão, né? Um problema, por exemplo, de água em óleo, óleo em água. Então, como é que funciona? Vamos imaginar que eu tenho uma tubulação industrial e aí eu tenho um carretel, por exemplo, onde eu posso flangear esse dispositivo, que ele coleta continuamente amostras, né, do que está fluindo dentro da tubulação em tempo real, né? E aí, por meio dessas 2 tomadas de coleta de material, nós podemos então conectar isso, uma mangueira, por exemplo, até esta caixa, né, que é como se fosse um microscópio industrial. Então, o fluido, a amostra ela é coletada em tempo real por esse dispositivo. Isso aqui é uma peça que não tem serventia mais, né? Mas é só para poder ilustrar. Ela foi fabricada em resina pela impressora Objet 30 Pro, e nós conseguimos então produzir essa peça. Ela tem uma complexidade na parte interna dela, né, que aqui não está muito fácil de apresentar, e até a construção dela por si só, já flangeada, com tomadas inclinadas, para poder impedir o fluido de quebrar as emulsões, né, de fazer gotas filhas, né, na emulsão. Então a gente conduz essa extração para esse dispositivo. Dentro desse dispositivo, eu vou apresentar daqui a pouco, nós temos esta outra peça, que é por onde o fluido é conduzido. Esta peça também feita em resina,
né, pela impressora Objet 30 Pro, onde nós conseguimos aqui ter um suporte de pressão até 10 bar de pressão. Então o fluido entra por aqui e ele é conduzido a um canal micrométrico, de modo que eu consigo visualizar o que está passando aqui em termos de emulsão ou de partículas, com uma iluminação de fundo. Então, com isso, a gente consegue, e a partir de um conjunto de dispositivos aqui, parar o sistema de amostragem, coletar fotos, né, tirar fotos, e depois renovar esta amostra que vai passar por esse dispositivo. Observe que esse dispositivo, de uma forma geral, ele apresenta uma complexidade de montagem de sistemas de vedação para poder suportar a pressão, não vazar e ainda ser possível visualizar o que nós queremos, né, em termos de emulsão ou de partículas, com uma certa qualidade. Então, todo esse material, né, foi desenvolvido aqui pelos nossos alunos de graduação, e produzidos aqui no laboratório. Então eu vou mostrar para vocês agora o interior, para vocês terem uma ideia de como é que funciona este dispositivo. Continuidade então ao primeiro dispositivo, né? Aqui então tem o nosso microscópio industrial, né? Então abrindo aqui, nós temos um sistema de câmera com uma lente microscópica, né, mas por um microscópio aberto, né, um microscópio industrial. Então já dá para ver inicialmente aqui o sistema de montagem, de fixação da câmera. Ele foi desenvolvido utilizando a impressora F170, que é um suporte em ABS. Aqui nós temos um outro suporte já em resina, que foi fabricado anteriormente, né, porque essa lente ela fica em balanço, né? Se eu não tivesse esse suporte, ela ficaria em balanço. E aí eu teria dificuldade, né, de fazer um alinhamento desta lente, porque ela pode também transladar, né? Ela se move aqui para frente, para trás. E aqui eu tenho o dispositivo que eu tinha apresentado inicialmente, né, onde as mangueiras entram, a mangueira entra por aqui. Aqui é o ponto de entrada, né? E aqui, então, eu conecto a mangueira de entrada, que vem lá deste dispositivo aqui. Conecto aqui, o fluido adentra aqui. Aqui atrás dessa peça tem um sistema de iluminação por meio de LEDs, que eu controlo tensão, potência, né, da luz emitida. Então a luz é transmitida e ela chega até essa lente, que é a lente objetiva, e que vai ser conduzida então até a nossa câmera. E aqui é a saída do nosso visualizador, que vai então para um sistema de medição de pressão e para um conjunto de válvula, né, como se fosse uma válvula agulha automatizada. Então via computador eu consigo, por exemplo, abrir e fechar, regular a abertura dessa válvula, né, ela é uma válvula que tem controle proporcional de abertura. Então eu consigo regular qual é o quantitativo, por isso que é importante medir a pressão para saber a pressão da linha e automaticamente eu saber o quanto que eu tenho que abrir e fechar essa válvula. Então a abertura e o fechamento fica após o sistema de visualização. E isso não danifica então a amostra que eu estou fazendo a coletagem, né, a coleta. Então com isso eu consigo fazer a caracterização. Essas imagens então são levadas para um computador e isso é processado, né? Essas fotos são processadas em tempo real por um código próprio que nós desenvolvemos aqui no laboratório. Então, para vocês terem uma ideia, né, nós temos aqui alguns suportes. Tem um suporte lá embaixo também, este outro, terceiro, e o visualizador é o quarto, além do dispositivo de extração de amostra, né, que fica na tubulação. Pode ser uma tubulação industrial, tal, né? Aí a questão de trabalhar com pressões mais elevadas, obviamente eu tenho que projetar espessuras mais adequadas, né, em função da pressão de trabalho do fluido. Bom, o segundo dispositivo que nós projetamos aqui é este suporte para cupons, né, para corpos de prova, que nós submetemos a um experimento que nós temos montado do lado de fora do laboratório, que tem uma escala mais industrial,
e que esta célula trabalha em pressões de até 200 bar. Então, ultimamente, nós temos desenvolvido os nossos ensaios entre 100 e 150 bar de pressão, né? Não temos conduzido atualmente testes em 200, né? 200 bar, mas é possível trabalhar com esta pressão nesse experimento. Então, basicamente, o que consiste este suporte? Esse suporte ele vai dentro de uma peça que tem um formato de um halter e ele é colocado lá dentro para uma investigação de um problema de incrustação inorgânica que é muito comum em poços de petróleo. Então, aqui dentro nós colocamos cupons e aí eu consigo desmontar este dispositivo. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui, tempo real, às vezes não dá certo, né? Vamos ver. Sim, aqui, estou pegando o lugar errado. Então, o que acontece? No ato da desmontagem, por exemplo, os nossos cupons sairiam aqui nessa peça. Eu tenho um outro exemplo aqui, né? Da outra parte, eu acabei desmontando pelo lado que não deveria. Aqui vai mostrar exatamente a saída dos cupons metálicos que são submetidos ao escoamento. Então, deixa eu montar novamente. Então, o interessante desta montagem é que eu consigo montar e desmontar sem danificar os cupons que recebem incrustação, que é um depósito de material. Então, basicamente, esse dispositivo ele fica dentro de uma câmara, essa câmara que resiste à alta pressão, e ele é inserido dentro dessa câmara de alta pressão. E o fluido adentra por aqui e sai por aqui. E o fluido que adentra por este lado, por exemplo, ele vem transportando partículas que têm capacidade de incrustar em superfícies, né, metálicas. Então, os quatro cupons que ficam aqui dentro, os 4 corpos de prova que ficam aqui dentro, eles ficam submetidos a esse escoamento em temperatura de até 60 graus Celsius, em pressões elevadas e em regime turbulento. E aí, este material, né, esse particulado que é gerado aqui, dessa incrustação inorgânica, né, esta nucleação, ela acaba se depositando nesses cupons e nós podemos, ao final do teste, desmontar este suporte, né, e aí eu posso retirar, desmontar o suporte e retirar estas chapinhas metálicas, por exemplo, né, e aí eu consigo remover essas chapinhas, obviamente com cuidado aqui, né, para não retirar o depósito que é feito em cima desta superfície, e aí eu consigo medir a massa, né, tanto antes quanto depois destes cupons, para poder ter uma ideia do quanto de incrustação inorgânica aconteceu. E aí eu posso trabalhar isso com efeito de temperatura, efeito de pressão, efeito de presença de CO2, né, CO2 líquido, CO2 gasoso, campo magnético, uma mitigação de incrustação inorgânica, enfim, a gente consegue fazer aí uma série de ensaios. Então, é possível que a gente faça isso, né, por meio desta montagem. Então, essa montagem é uma montagem facilitada, né, se for observar, isso aqui tem um formato de como se fosse um setor circular, né, com rasgos para poder facilitar a montagem. Ele é montado aqui em várias peças, né, justamente para poder montar e desmontar com facilidade. Então eu consigo ter várias peças, né? Aqui, ó, observe a quantidade de peças. Né? Guardar aqui, senão eu vou acabar deixando cair alguma coisa. Então observe que são várias peças que se conectam, né, se encaixam e elas formam então a montagem final, né, do dispositivo que é levado à célula de alta pressão. Vamos lá, tempo real aqui montando. E aí, obviamente, né, se eu tentar montar de cabeça para baixo, as chapinhas vão cair e essas peças laterais servem como suporte
para poder a chapinha ficar montada e aí eu posso colocá-la de cabeça para baixo, né? Não há problema algum. Então esta peça é o segundo desenvolvimento, que também faz parte de um experimento que a gente fez uma solicitação de pedido de patente, né, ao INTI. Legal, pessoal. É, legal. Voltando aqui. Então, essa foi a apresentação do professor Bruno. O professor Bruno, eu falei, a ideia era justamente essa. Para quem entrou ao longo da apresentação, a gente pediu, as apresentações elas não estão sendo ao vivo, porque a gente pediu para que os professores, os pesquisadores, mostrassem um pouco do laboratório, um pouco do dia a dia, um pouco das peças. Em vez de ser uma apresentação 2D, num PowerPoint, que fosse alguma coisa mais viva, como se fosse uma visita ao laboratório de cada uma das instituições. Então é isso, o professor Bruno aí coloca um pouco do que foi feito, né? Então, aí é um foco um pouco maior na engenharia mecânica, né? Na engenharia, a parte de fluidos, a parte de análise, né? De fluidos. Então, importante, né? Já, né? Terminou a apresentação dele e a gente agora vou passar aqui para a segunda apresentação. A segunda apresentação ela tem um viés um pouco mais na área médica, tá? Então, como eu falei no começo, primeira apresentação mecânica e uma segunda apresentação para a área médica. A pessoa responsável por essa apresentação é o Gerson, ele é um pesquisador da PUC-Rio, é mais um dos clientes nossos na área acadêmica que possui impressoras dentro do próprio laboratório. Então, vou aqui falar um pouco do currículo do professor Gerson, né? Para que vocês tenham um conhecimento um pouquinho maior antes da apresentação dele. Gerson Ribeiro é designer especializado em tecnologias 3D com foco em aplicações para a saúde. Ele é pesquisador do BioDesign Lab, que é uma parceria entre a DASA e a PUC-Rio. Então, esse laboratório é no Rio de Janeiro, junto com o pessoal da DASA, que é para a parte de imagens, etc. E doutorando em medicina, em radiologia, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Acumula 13 anos de experiência em modelagem, escaneamento 3D, X-ray e segmentação de imagens, né? Raio-X e segmentação de imagens. Formado em design de mídias digitais pela PUC-Rio, empreende à frente da 3D Tex, tecnologia tridimensionais limitada, desenvolvendo soluções inovadoras para engenharia, saúde, artes e audiovisual. Então, eu falei, é um segmento um pouco diferente, né? E eu vou iniciar o vídeo do Gerson aqui para que vocês possam acompanhar. Olá a todos, bom dia. Me chamo Gerson. Vou apresentar para vocês aqui um pouco sobre o BioDesign Lab, né, e como nós trabalhamos com a nossa impressora aqui J5, está ali atrás. Eu sou formado aqui pela PUC do Rio de Janeiro em design, né, design industrial, com habilitação para mídias digitais, e me especializei na parte de tecnologias 3D. E aí esse laboratório ele trabalha também, né? Já há 13 anos que nós trabalhamos com essas tecnologias de impressão 3D, escaneamento, diversas outras tecnologias 3D. E a gente pesquisa isso aplicando elas na área da medicina, né? Então, eu sou formado, como eu disse, sou formado em design, agora eu fiz mestrado também em design aqui pela PUC do Rio, e agora estou fazendo doutorado na UFRJ, na medicina, né? Na parte de radiologia, justamente nessa parte, usando inteligência artificial para gerar esses modelos e tudo mais. Bom, vamos falar um pouco do laboratório agora. Aqui tem algumas publicações, né? Que mostram um pouco da variedade dos trabalhos que a gente faz aqui. Aquelas primeiras imagens ali da ultrasound, né? A ultrasound é um jornal científico de grande impacto na parte de medicina, na parte de obstetrícia, aliás, né? E por meio dessas reconstruções e modelos 3D, nós fomos capa dele já algumas vezes, né? Então temos em torno de acho que umas 20, né? Umas 20 capas dele já. Tudo com essas aplicações, né? Essa ligação do 3D com a parte da medicina, né? Tem também ali criação de acessórios, né? A partir do escaneamento 3D você faz um óculos que se encaixa perfeitamente no rosto de uma pessoa.
E aí também temos alguns livros, né? Já temos essas publicações. E publicação, de modo geral, também nós temos lá, enfim, só no meu currículo são em torno de 65 publicações, mas o laboratório como um todo deve estar lá em torno de uns 100, de mais 100 publicações científicas, né, nessa área, né, do 3D, da visualização tridimensional, né? A gente tem uma parte também que não é só sobre impressão, mas sobre metaverso, realidade virtual, como eu vou falar agora no próximo slide aqui. Aliás, mais para frente um pouco ainda. Bom, aqui é um pouco sobre o nosso espaço, né? A gente é um laboratório, temos 150 metros quadrados aqui na PUC. Aí temos uma sala de impressão 3D, uma sala multiuso para usar com realidade virtual, fazer aulas, ter reuniões. Temos uma sala de impressão, onde, né, a gente organizou as impressoras ali de acordo com as necessidades, né? Foi pensada para isso. Tem a sala de pesquisadores, que é onde a gente desenvolve, né, os trabalhos, onde a gente recebe os médicos e vai acompanhando ali. Eles vão acompanhando e revisando os trabalhos da gente antes de enviar para uma impressora e etc. Temos também a sala da bioimpressão, né, que aí vai ser uma sala, eu vou explicar um pouquinho mais à frente, né, mas vai ser uma sala que vai precisar que tem uma divisão mais estruturada ali, porque vai ser uma área, né, que tem que ser estéreo, vai ter criação de células, né, para trabalhar com impressões com tecidos vivos, na verdade, né. Então aqui no lado você tem a foto né, de uma parte aqui da nossa sala de impressão, que é onde eu também estou aqui filmando, né. Ali a nossa fachada, uma bioprinter aqui no meio, né, e na última foto ali a gente tem o Dr. Ronaldo, que é um cirurgião hepático, ele faz transplantes de fígado, né? Fazendo uma experimentação em realidade virtual a partir de um modelo 3D que ele mandou de um exame para a gente, né? Então, assim, a nossa expertise é justamente isso, tecnologias tridimensionais. E aí, uma vez que a gente tem, né, a partir desse 3D, o que nós fazemos com esses modelos, né? Ou a gente envia para impressão 3D, ou a gente faz uma visualização em realidade virtual, ou uma navegação virtual. Quer fazer navegação virtual é quando você cria uma câmera virtual e vai navegando por dentro da estrutura, né? Por dentro do paciente. E a parte mais nova que é essa da bioprinting, né? Que é quando você vai trabalhar impressão 3D, mas com materiais biológicos, né? Com tecidos vivos. Então, você pode usar células, né? Então, ainda está num trabalho muito incipiente, muito inicial, né? Mas a ideia é que, assim como no restante do mundo, né, a bioprinting ainda está no começo, está engateando, tem algumas aplicações só. E aí a ideia da gente aqui também é começar já a caminhar e dar os primeiros passos nessa área. E está atualizado, né? Então, um dia vai ser possível imprimir órgãos e quando esse dia chegar, a gente vai estar preparado também e as pesquisas também acompanhando, né? Bom, aí, então falando um pouco mais agora sobre parte de impressão 3D, né? Então, nossas impressoras aqui do laboratório, nós temos, né, as três principais, quatro tecnologias, né, principais de impressão né, e a gente usa ela de acordo com a necessidade da pesquisa, né, do que a gente estiver desenvolvendo. Então, a gente tem as de filamento, e aí dentro das de filamentos a gente tem uma mais entusiasta, que a gente pode modificar, editar, né, que é a Ender ali. A gente já tem uma doméstica, que é, né, meio prontinha ali, fechada, que é a Ultimaker. Depois a gente já tem uma comercial que é maior, tem uma área de impressão maior, ela é fechada, tem, né, controle de temperatura, que é a Razer, e aí a gente usa para peças maiores, né? As de filamento a gente usa para peças maiores ou impressões mais simples. E a gente tem essa Format também, que é para a gente trabalhar aí com materiais mais industriais, então um filamento com nanocarbono, ou o próprio material PIC, né, que está sendo usado para fazer prótese lá fora, né? Então a gente também já está meio que preparado para isso. Depois a gente tem as impressoras de categoria de resina, mas aí no tipo, né, tem de DLP com tela e tem né, que é a Anycubic. E a gente tem uma Form também, uma Form Labs, para trabalhar com materiais biocompatíveis também, né? As de resina a gente principalmente usa para coisas de maior precisão, peças muito pequenas e detalhadas, estruturas, né, muito pequenas.
É, E por fim a gente tem essa preta aqui no meio aqui, né? Que é a Lisa. A Lisa é uma impressora de tecnologia SLS, né? Então, sinterização por laser em pó. E a gente usa ela para fazer estruturas complexas, como essa daqui. Vou voltar a falar dela daqui a pouco. Aliás, não, posso até mostrar agora. Então a gente usa para fazer impressões como essa. A gente usa para vasos e essas estruturas porque como ela não usa suporte, né, o próprio pó apoia a peça, a gente consegue fazer esses formatos aqui em material flexível, né? E por fim, a gente tem a nossa J5, que é a mais recente que nós compramos, né? Mas já tem 2 anos com a gente, essa J5. E uma coisa interessante que, né, nela é que ela consegue fazer o que todas as outras fazem, né? Ela consegue juntar em uma impressora só o que a gente usa de específico para cada tecnologia ali, ela consegue fazer todos. Né, claro, devido tem as questões de custo e tudo mais, mas ela é uma impressora que é bem completa, né, para gente aqui. Bom, então eu vou explicar um pouco para vocês como funciona essa produção de arquivos, né? Como é que a gente chega nesse modelo 3D do paciente, né, da área médica, para então a gente enviar para uma impressora, né, e dar continuidade ao processo. Tudo inicia então lá no exame, né, essa primeira imagem ali da esquerda. O exame vai, a máquina, né, de ultrassom, na verdade, de ressonância, tomografia, né, e na verdade a gente consegue também trabalhar com ultrassom. Ele vai gerar uma série de imagens em camadas, né? E essas camadas a gente empilha no software e esse somatório dessas imagens é que vai dar o volume 3D de novo do paciente, né? Então essas imagens se chamam DICOM, né? E essa estrutura é que permite que a gente vá fazer essa reconstrução da pessoa. Eu costumo comparar muito com um queijo, né? Quando você compra o queijo inteiro, você tem ele uma barra grande, né? Se você passar ali de fatiar ele, você tem várias fatias. Então, se você pegar aquele somatório de fatias e empilhar novamente, você vai ter de novo a barra, né? O bloco ali do queijo também. Então, é o mesmo princípio. E aí, então, vai para a segunda fase, né? Que é essa imagem do meio. Então, é quando a gente faz a segmentação dessas imagens, né? A segmentação é quando você separa, você identifica, você anota, né? No caso aqui, separando por cores, o que é uma estrutura, né? No caso ali, o que são os ossos, né? E aí o que é fêmur esquerdo, o que é fêmur direito, qual é a parte ali da bacia, da pelve, né? E aí você vai separando por cor. Em cada uma das imagens, você vai mostrar que apareça essa estrutura, você vai sinalizar ali o que é um órgão, o que é uma estrutura, ou seja, o osso, o tumor, o músculo, e qual tecido você quer distinguir do restante ali. Hoje, perdão, hoje você tem uma série de ferramentas que facilitam esse trabalho, né? Ao invés de você precisar ali ficar uma camada por camada pintando, você tem inteligência artificial que já consegue identificar boa parte das estruturas. Você pode fazer então uma parte automatizada e depois você completar ali manualmente uma estrutura que você queira, né, sei lá, uma lesão que aí você não você pode ter, porque a IA pode entender bem da estrutura que está padronizada, né? Mas o que estiver fora do padrão, ela pode não interpretar muito bem. E aí você complementa essa informação com o processo manual. Inclusive, esse é o tema, né, do doutorado atualmente, né, a utilização dessas ferramentas de IA e o somatório delas no objetivo de simplificar o processo de segmentação, né? Você tem várias IAs que vão fazendo reconstruções para que nós, usuários, só ficamos focados ali na estrutura principal. Bom, então uma vez que você tenha segmentado toda a estrutura, né, em todas as imagens, o programa ele vai separar, né, vai pegar só o que você pintou de azul e vai somar. Então vai dar um osso e depois ele vai fazer isso para as outras estruturas, para as outras cores. E assim você vai ter então um modelo 3D da estrutura ali que você quer. Então, como vocês estão vendo aqui na terceira imagem, né, cada estrutura ali com a sua cor definida, né? Então, basicamente, esse é o processo para você gerar o 3D aqui na área médica, né? Em outras áreas, você pode usar um scanner 3D e digitalizar, você pode ter modelado essa peça, pode ter criado essa peça, né, a partir de medidas, né, por meio de um software de CAD.
nas outras áreas você pode trabalhar dessa forma. E então, a partir do 3D, a gente vai para uma nova fase. Essa fase é o seguinte: é quando você termina a segmentação, você tem a estrutura inteira. Então, nessa primeira imagem aqui da esquerda, né, as primeiras, né, em cima e embaixo do lado esquerdo também, no extremo esquerdo, é quando você tem a imagem que sai da segmentação, então você tem o objeto inteiro. Então a gente vai para uma fase que a gente senta com o médico e entende o que ele quer mostrar com aquela estrutura, o que ele pretende estudar ali, né? E aí a gente vai fazer então uma edição nesse arquivo 3D. Então aqui nesse caso, o médico queria que a peça fosse aberta, porque ele queria ver a parte interna e ver como se encaixava a prótese, né? O stent ficava encaixado ali dentro do aneurisma, dentro da aorta. Isso é um arco aórtico, tá? Logo na saída do coração, a aorta sai. Esses vasos para cima são as artérias que seguem para a cabeça, né? E esse caso aqui, esse paciente, ele tinha um stent, né? A aplicação de um stent para prevenir ali a formação do aneurisma que ele tinha naquela região. E aí o médico queria então justamente mostrar, né, demonstrar melhor essa estrutura. Então a gente edita, abre, faz o recorte, faz a edição, né, faz a espessura de camada, a espessura de parede para que a impressora consiga imprimir, né? E aí então você tem aqui a geração do modelo, né, depois da edição dessa outra fase, né? Então é uma fase que pode ser tão complexa quanto a segmentação. Uma vez que você identificou quais são os vasos que você quer, depois o que você vai fazer com essas estruturas. E aí depende muito de você entender como a impressora funciona para você pensar como você vai editar esse arquivo 3D pensando na impressora, né? Então, se eu sei que ela tem uma limitação de camada, uma limitação na precisão, então você vai usar tudo isso para fazer essa edição no arquivo pensando nessas folgas. Bom, então demos esse overview aqui, né? Vamos falar um pouco mais sobre a nossa J5, né? Então, essa nossa impressora, ela está aqui atrás, né? Mostrando de novo. Ela tem, a gente usa ela na seguinte configuração, né? Como a gente gosta de trabalhar com várias aplicações, né? Vários experimentos, então a gente usa um conjunto de materiais muito variados, né? A gente buscou usar o máximo o máximo de, digamos assim, de tipo de materiais, né? Então, ao invés da gente usar muitas cores, a gente então só tem 3 cores nela, né? Então a gente usa o ciano, o magenta para diferenciar bem azul de vermelho, né? Duas estruturas. O branco, porque é o básico, né? Depois vem o flexível, que é uma coisa importante para a gente, fazer estruturas que, né, que possam, como vocês viram agora no vaso. O clear, né, que é o transparente, então é muito interessante, é o que a gente mais usa também, é o clear. E, por fim, o suporte, né, que esse suporte solúvel permite que faça estruturas complexas igual a Lisa lá faz, né, de pó. E aí, com suporte solúvel, fica tão fácil quanto. Então, é por isso que com esse conjunto de materiais, né, com essas 5 variações de materiais, a gente consegue mesclar muitas possibilidades, né? Então, a gente pensar em trabalhar fazendo parte de articulação, né? Então, usar material flexível na parte da cartilagem, tentar simular ali um tendão, alguma coisa, e tentar fazer modelos móveis, né? Tem uma parte de protótipo como é que chama? De órteses, né? De repente, órteses com uma parte flexível, outra rígida, né? É para onde a gente está pensando em pesquisar também. Bom, então, demos esse overview aqui, né? Vamos falar um pouco mais sobre a nossa J5, né? Então, essa nossa impressora, ela está aqui atrás, né? Mostrando de novo. Ela tem, a gente usa ela na seguinte configuração, né? Como a gente gosta de trabalhar com várias aplicações, né? Vários experimentos, então a gente usa um conjunto de materiais muito variados, né? A gente buscou usar o máximo o máximo digamos assim, de tipo de materiais, né? Então, ao invés da gente usar muitas cores, a gente então só tem 3 cores nela,
né? Então a gente usa o ciano, o magenta para diferenciar bem azul de vermelho, né? Duas estruturas. O branco, porque é o básico, né? Depois vem o flexível, que é uma coisa importante para a gente, fazer estruturas que, né, que possam, como vocês viram agora no vaso. O clear, né, que é o transparente, então é muito interessante, é o que a gente mais usa também, é o clear. E, por fim, o suporte, né, que esse suporte solúvel permite que faça estruturas complexas igual a Lisa lá faz, né, de pó. E aí, com o suporte solúvel, fica tão fácil quanto. Então, é por isso que com esse conjunto de materiais, né, com essas 5 variações de materiais, a gente consegue mesclar muitas possibilidades, né? Então, a gente pensar em trabalhar fazendo parte de articulação, né? Então, usar material flexível na parte da cartilagem, tentar simular ali um tendão, alguma coisa, e tentar fazer modelos móveis, né? Até na parte de protótipo de, como é que chama, de órteses, né? De repente, órteses com uma parte flexível, outra rígida, né? É para onde a gente está pensando em pesquisar também. Então, vou mostrar para vocês, então, agora uns casos aqui que a gente trabalhou, né, ao longo desse tempo. Esse aqui é um caso de um feto, tá vendo? Deixa eu chegar mais perto aqui para ficar bom para ver. Então, esse é um fetinho que ele estava justamente com um tumor, né, no pescoço. E a gente colocou nesse tom magenta e o amarelo, né? Então, aqui dá para ver bem como é que fica a... Você ajuda melhor aqui. Bom. E aí, então, ainda assim estava um pouco difícil de entender, então a gente imprimiu isoladamente, né? Só a lesão, o tumor e a parte das vias aéreas, né? Aqui. Opa, assim. E aí o interessante que dá para notar é essa parte aqui, tá vendo? O objetivo da gente era mostrar para o médico que, por mais que ele tinha esse tumor todo, ele não estava fechando a passagem da via aérea aqui, ó. Então, eles podiam esperar o bebê nascer para fazer a cirurgia para remover esse tumor. Mas se esse tumor estivesse fechando a passagem de ar, né, aí eles teriam que interromper a gravidez para fazer né, a remoção do tumor, que seria muito mais arriscado também, né? E então serve muito para as aulas também do professor, né, do professor Heron, mostrar um pouco como com essa relação do tumor com o vaso, no caso de teratoma, né? A gente também tem esse outro caso aqui. Esse aqui é um caso de... Vou botar aqui a mão atrás para ficar um pouco... Esse aqui é um caso de hérnia diafragmática, que chama. Também é um caso de feto, né? Ah, importante dizer, isso tudo é intraútero, tá? O bebê ainda está dentro da barriga da mãe. E aí, a partir de uma ressonância magnética, a gente consegue digitalmente remover esse bebê de lá de dentro e fazer essas reconstruções. E aí, esse aqui, ele tem, então, aqui na parte de baixo, né, ele tem uma hérnia diafragmática, então, aqui é o pulmão pequeno, e aqui é o outro pulmão que se desenvolveu inteiro. E justamente esse pulmão se desenvolveu pouco porque o diafragma que fica aqui embaixo ele teve um problema na formação e alguns órgãos sobem e ocupam um espaço que era para ser do pulmão. E aí tem um método, né, que se faz de cirúrgico, né, que você instala esse balãozinho amarelo aqui, bem na traqueia né, do bebê, para que ele feche a passagem de fluxo de água e aí, por conta disso, o pulmão começa a inchar. E nisso que ele incha, ele vai empurrando as estruturas para baixo. E depois eles retornam na cirurgia e removem esse balão. Então, por isso que ele está com esse balãozinho aqui. Então, esse modelo aqui é muito para mostrar isso, o posicionamento desse balão na traqueia do bebê. A gente também fez um vídeo, né, uma videonavegação, onde a gente entra por aqui, navega até lá e consegue visualizar o balão virtual, o balão instalado, na verdade, né? Indo mais adiante um pouco, a gente tem esse caso aqui também de um aneurisma, a gente usou a J5 para imprimir, né? Esse aqui foi um dos primeiros modelos que a gente imprimiu com ela, então por isso que ainda está com as cores um pouco não tão bem equilibradas. A gente estava aprendendo ainda como mesclar cores, né? Misturar a questão da transparência do branco. Mas é um caso que a gente está mostrando aqui um aneurisma no coração fetal. Isso aqui também é intraútero, né?
Esse aqui já foi a partir de um ultrassom, de um ecocardiograma. E então você tem aqui essa parte de cá toda é o coração, essa parte que está branca aqui é o coração comum, então tem as 4 cavidades aqui, né? E toda essa parte em vermelho aqui é a parte do aneurisma, é a parte que cresceu. O que é aneurisma, aliás, né? Nem todos são da área da medicina. O aneurisma é quando tem uma abertura e ele dá tipo uma bolha, ele não chega a estourar. Então, assim, tem uma bolha onde começa a acumular muito sangue ali dentro, mas ele não chega a estourar. Tem o risco de romper, né? Mas aqui ele ainda não rompeu, ele fica uma bolsa ali atrapalhando o fluxo, né, do coração e tudo mais. Então, então a gente trabalhou esse caso. Esse aqui foi capa também daquela revista, né, do jornal que eu mostrei agora há pouco, né? Vou mostrar mais próximo aqui. Então tem uma questão também de transparência que a gente usou aqui, né? A leitoso também transparente, para mostrar melhor essas estruturas. Vamos lá. Esse aqui é um caso também esse é um dos casos mais complexos que a gente já trabalhou, né? Esse é um caso de craniópagos, né? Craniópagos são 2 crianças, né? São unidas pela cabeça. E aí a gente colocou o cérebro de cada uma de uma cor, né? Então esse é o cérebro da criança de cá. E aqui tem o cérebro, cadê? Esse aqui é o cérebro dessa criança, né? Aqui a gente fez uma fusão de imagens, juntou ressonância com tomografia. A ressonância a gente usou para pegar os ossos, tá vendo? Então é importante para os médicos saberem, né, quais placas da calota aqui do crânio. Separamos e da ressonância a gente reconstruiu a parte do cérebro, né, com um nível de detalhes bem alto, e os vasos, a reconstrução dos vasos. Para fazer essa representação, a gente usou aqui um material flexível, né, botou cor e botou flexível, então o cérebro mexe, ele aperta. A gente deixou a mãozinha também para mostrar melhor essa questão da flexibilidade do material, né? E esse é um dos modelinhos de demonstração da gente aqui. E justamente mostrar bem como fica essa parte dos vasos, né? Isso para eles é muito importante, para eles identificarem aonde que eles vão cortar, por onde que eles vão acessar para fazer essa parte, né? Para partir esse vaso ou para fechar a passagem do sangue. E então a reconstrução desses modelos é importante para fazer essa discussão, né, interdisciplinar entre as equipes que farão a cirurgia, né? Bom, então agora saindo um pouco da... não, ainda falando aqui por fim, essa daqui é um outro caso que a gente fez, essa boneca faz muito sucesso aqui no laboratório, que a gente fez também uma fusão de imagens aqui, né? Aqui então ficou bom de ver. A gente fez uma fusão de imagens aqui, a gente juntou um escaneamento 3D. Então, por meio de um scanner 3D, a gente escaneou a mãe inteira e depois ela fez um exame de ressonância. E por meio dos dois arquivos, a gente conseguiu alinhar na barriga e posicionar o bebê no lugar exato que ele fica, né? Eu sempre gosto muito de mostrar que ele fica, olha só, se olhar de perfil, ele fica exatamente dentro da barriga, somente dentro da barriga que ele fica. Né? Esse aqui é um modelo bem antigo que nós temos, ele foi impresso numa Polijet, mas há muitos anos atrás já, acho que em 2010 até, numa máquina que tinha lá no Instituto Nacional de Tecnologia, que fica aqui no Rio de Janeiro também. Bom, e aí agora sim, saindo um pouco da área de fetal, a gente tem esse caso aqui também de um rim, tá vendo? Que aí a gente usou aqui a parte rosa para mostrar a parte que é o rim. Deixamos aqui a saída para o trato urinário, né? E aí você tem a cava e a artéria chegando. E essa parte branca aqui toda é a lesão, é um tumor que tinha nesse rim, né? A gente procurou deixar a parte mais transparente, porque é importante ver por ali, ó, se tem algum vaso que passa por dentro da lesão, né? Então a gente buscou deixar essa parte mais transparente. Alguns desafios interessantes que a impressora deixa é essa questão do material, né? Por mais que ele seja transparente, aqui ele fica um pouco fosco, né? Que é onde apoiou o suporte, e essa outra parte fica mais cristalina. Tem uns tratamentos que dá para fazer para resolver, né? Deixar tudo mais transparente, mas é mais para mostrar mesmo como trabalhar isso.
E um outro caso muito emblemático para a gente aqui também, né? Esse aqui foi um outro caso que a gente extraiu o máximo de poder da impressora, né? Das possibilidades que ela tinha. E é aquilo que eu falei para vocês, a gente edita o arquivo 3D pensando no que o médico quer fazer, né? No que o médico quer mostrar e no potencial, né? Nas limitações do que a impressora pode fazer. Então aqui é um fígado, né? Deixa eu mostrar mais distante. A gente tem um fígado aqui, tamanho real. E aí essa parte vermelha é onde tem tumor. E esse médico, que é o Ronaldo, aquele da foto, ele queria mostrar, né, quais lóbulos ele teve que remover para fazer a extração desse tumor. Lembrando que o fígado ele tem a capacidade de se regenerar, né? Então você pode remover alguns lóbulos e ele consegue reconstruir esse trecho sozinho. Então, a gente pensou então em representar aqui os lóbulos. De que maneira a gente conseguiria deixar representados os lóbulos para ele explicar, mostrando também a lesão. Então a gente fez essas paredes, né, internas com as divisões exatas, né? E aí então a gente consegue ver que foi um, dois e três. Só que na verdade tem um quarto também, que é essa parte aqui, por causa dessa pontinha aqui que entra nesse lóbulo aqui, ó, essa pontinha vermelha, ele também teve que remover todo esse lóbulo, tá vendo? Então, esse modelo também foi interessante, entrou na pesquisa dele. Aqui é a veia cava, por onde vai drenando o sangue para o coração de novo, né? Depois da filtragem. E é um pouco disso, então, né? São os casos principais que a gente já fez aqui com a nossa J5. A gente também tem uma outra peça, né? Mas é que ela está com o professor, não deu para mostrar, mas foi um caso interessante para a gente trabalhar aqui também. Agora, não falando de medicina, mas, né, de como a gente aproveitou a J5 nesse aspecto, a gente recebeu a visita de um professor da engenharia de materiais também, e ele tinha uma amostra de rocha né, de uma mineradora, que eles fizeram uma análise ali da porosidade dessa rocha, né? E ele pediu então para a gente tentar imprimir transparente a rocha e pintar, né, colocar branco esses poros para ver a quantificação desse material. E o interessante é que, nesse caso, era uma microtomografia, e microtomografia dá arquivos muito pesados, muito grandes, né? E aí a gente foi um desafio, né, conseguir colocar isso para a J5, mas porque o arquivo de STL eram dois arquivos, o arquivo da própria pedra, que tinha uma resolução muito alta, então ela pesava em torno de 2 gigas, um STL, e o outro STL com as cavidades eram outros 3 gigas. Então era um arquivo de 5 gigas para carregar no programa da impressora e ela gerar, né, o cálculo para fazer a impressão desse material. No final das contas, o programa e a impressora aguentaram super de boa. A questão que deu dor de cabeça, na verdade, era o computador que a gente estava usando. Ele já tem uma configuração boa, né? Mas quando a gente carregou numa outra máquina que tinha bem mais memória, né? O computador normalmente aqui tem 16 gigas, né? Acho que uma RTX boa, né? Uma configuração razoável, que sempre carregou tudo, né? Mas diante desse arquivo de 5 gigas, quando a gente tentou numa outra máquina que nós temos aqui, que aí ela tem 64 gigas de RAM, né? Aí o programa abriu tranquilamente, assim, tranquilamente, não, levou um tempo para carregar o arquivo, mas ele abriu e aplicamos tudo tranquilo e ela fez a impressão assim. Eu não tenho como mostrar esse modelo porque o professor levou, né, um congresso e aí tá com o professor. Mas até a gente chegar nesse ponto, descobrir que o potencial da máquina, o computador também, para processar isso também, é uma parte importante, mas que para a impressora foi super tranquilo ela, né, fazer essa impressão, mesmo sendo complexo. Bom, então é um pouco disso, né? Espero que tenha ajudado aí a entender um pouco como ela pode ser usada nesse contexto médico, né? Esses nossos casos aqui são casos reais, são casos de cirurgia, né? E discussões médicas. E é isso, a gente está aqui, a gente busca aprender o máximo, né, da tecnologia, assim que funciona
né, com as nossas tecnologias aqui, a gente, como somos da parte de design, né, eu gosto sempre também de falar dessa parte do design, né? Como nós somos de design, a gente tem uma parte criativa, né? A gente vai, a partir de uma tecnologia, a gente usa a criatividade para ver o máximo que a gente consegue chegar nela. O que a gente consegue extrair dessa tecnologia para então pensar num brainstorming com as situações do dia a dia, né? No caso dos médicos aqui, o que a gente consegue juntar de uma tecnologia com outra e completar e juntar, né? Então, uma impressora como essa, que tem infinitas possibilidades de impressão, vamos colocar assim, é muito legal para a gente, né? Dentro das possibilidades que a gente consegue gerar. Então, a gente tem muitos planos para fazer com ela ainda, muitas coisas, né? E também para ajudar, né? Porque a gente é um laboratório de pesquisa, então se alguém tiver dificuldade, tiver alguma dúvida, quiser, sei lá, ajuda para fazer alguma coisa, a gente também está aí aberto para ajudar na pesquisa e ajudar em como fazer e etc, né? Então é isso, muito obrigado a todos pela companhia aí na aula, espero que tenha sido, né, esclarecedor um pouco nessa parte de medicina com impressão 3D. E muito obrigado. Um abraço. Legal, pessoal. Você vê, é uma outra abordagem, né? Para quem assistiu a primeira apresentação, a segunda apresentação um pouco diferente, a aplicabilidade das impressoras, e das impressoras como um todo, né? Não especificamente só das Stratas, mas eu acho que é uma área interessante também, e para a gente também vem crescendo muito, né? Uma área, um segmento de atuação para impressoras que para LWT, para Stratas, vem crescendo bastante. Então, é bastante interessante. Vou dar uma olhadinha aqui no chat para eventualmente se alguém tem alguma pergunta, não, beleza. Legal. Bom, eu vou reforçar, né? A gente está indo para a última apresentação. Vi que algumas pessoas entraram ao longo aí do caminho. A gente está fazendo apresentações como se fossem visitas ao laboratório, né? Em vez de fazer ao vivo, a gente optou em fazer dessa maneira para ser uma coisa, tentar ser um pouco mais dinâmico, para mostrar casos, para mostrar, para ver né? Para ver como que as coisas são feitas. Então, interessante. Eu estou indo para a última apresentação. Então, a primeira apresentação ela foi mais focada ali na engenharia mecânica, parte de fluidos, a segunda para a área médica, e eles têm uma expertise maior para crianças, para bebês, mas também para adultos, né? Então é interessante. E eu vou para a última apresentação, para a terceira apresentação aqui, que é uma apresentação que eu pedi para uma pessoa dos Estados Unidos, o Jesse. O Jesse é a pessoa responsável por manufatura aditiva no segmento acadêmico e pesquisa lá nos Estados Unidos. Eu pedi para que ele trouxesse um pouco das aplicações que são feitas nos Estados Unidos com as impressoras 3D, Stratasys, eventualmente, e alguma outra impressora, mas foco principal Stratasys. Talvez vocês vão ver um pouco mecânica, um pouco área médica, um pouco materiais, então um pouco mesclado. Eu pedi para que ele desse uma visão um pouquinho mais genérica. Também é um vídeo no caso dele, porque hoje é o Thanksgiving, eu já falei agora há pouco, então, como é feriado lá, a gente pediu para que fosse gravado, para que ele pudesse participar. Fuso horário também seria difícil. E a língua também, para que eventualmente alguém tenha alguma dificuldade no inglês, a gente também pediu o vídeo para poder traduzir. Então, falar um pouquinho a respeito do Jesse. O Jesse é especialista em educação para manufatura aditiva e atua como America's Education Manager na Stratasys, onde lidera iniciativas que conectam tecnologias de impressão 3D ao desenvolvimento de programas educacionais e de pesquisa, com uma ampla experiência no setor e presença constante em universidades, institutos técnicos e centros de inovação. Ele apoia instituições no avanço de competências em engenharia, designs, aplicações industriais da manufatura aditiva. Sua atuação combina visão estratégica, conhecimento técnico profundo e forte engajamento com a comunidade acadêmica, contribuindo para a formação de profissionais preparados para os desafios da indústria moderna. Então, vou começar aqui o vídeo do Jesse, também no mesmo modelo dos anteriores. E caso tenham alguma pergunta, por gentileza, podem colocar no chat. Ao final, a gente tenta responder. E se eventualmente eu não conseguir responder, a gente adressa diretamente ao palestrante. Hi, everybody. This is Jesse Ringberg. I'm the Director of Education at Stratasys. Today, I am going to showcase where additive is enhancing education. I've been at this company for about 20 years.
when I started, the understanding of additive was minimal. Now we see additive in elementary schools, we see them in libraries, we see them all over. So it's kind of fun to be a part of this journey. But what I'm going to showcase here are really exciting institutions and universities are doing at a really exciting pace, and they're doing things that we had no clue were possible. So it's really fun to see the capabilities. So as you go along, as we do this, if you have questions, ask. Type them in the chat. We will get back to every question out there. And no question is a silly question. So please ask. Make this something that you will benefit from. I'll try and be concise. I do talk a lot, but I'm very passionate about what we do here. So it's exciting to me. The 4 key topics we're going to hit are university successes. Specifically, we'll talk about how these SAE challenge teams, and I say SAE, Society of Automotive Engineers, but it also is those groups that are doing CANSAT or robotic competitions, basically anywhere that there's a competition where people are in need of customization, speeding up the process, changing the norms, all those types of things. I will also dig into some research areas that we're seeing very, very exciting success with our technology. And then we'll go over, because some research labs buy our equipment because they are tired of buying specific centrifuges. So they're customizing their rotors or they're doing microfluidics. We'll dive into that. We will talk about our AM certification, additive manufacturing certification, which is a huge differentiator for Stratasys because we supply the content, we train the educators on this content, and then we allow you to deliver that at your institutions. And it's kind of cool to see what people are doing with this information. Whether they're doing it as independent study for students, whether they're turning it into courses, or even offering this information, delivering this information to industry and actually making money at the university. So we don't dictate how you do it. We just want you to be upskilling all these people. We'll talk about PolyJet. PolyJet is, to me, one of our more exciting technologies, and we'll show you in education the broad capabilities from wearables to printing on items to embedding parts to full color. And then we'll dive into our educational bundles. In reality, cost of ownership is always the biggest question. We think we're answering that with our educational bundles, where we're bundling service, materials, and all the equipment at a very significant discount. When we get to that slide, like I said, ask questions. So we're here to help. All right, these university competitions. Stratasys has a very, very strong portfolio in technologies, but then also in materials. Our high performance materials, Antero, Ultem, some of our Origin materials, even some of our SAF polypropylene are now being used by some of these competitive teams to speed up their process, to enhance what they're doing, to lightweight, to create custom things that don't exist, that they couldn't machine. They're really diving into that. These high performance materials are also being widely used in research. They're autoclaving this because they're going to bring it into an operating room, or they're going to have it touch. It's food safe. Other areas of high-end control and capabilities, we give access for our users to print our cleansing fluid, which isn't a model material, but we allow it to be used to create tiny little channels in microfluidics. We allow it to print air so we can embed parts. We actually are allowing people to put things on the print bed, adjust the height of the head, and print on top of things. So some really cool capabilities there.
Hyperrealism, that's the color. The fact that we are using our technology in simulation and training in medical because we can simulate tissue, skin, organ, bone, but then also have color to show that, hey, the color of this tumor, let's have it pop so it looks different from the rest of the organ. We're starting to work with a lot of dental schools. What we're seeing is they are just like the medical schools where they need medical models to practice on. They need a lifelike. It's tough to find cadaver time. It's expensive for cadaver labs. It's tough to schedule everything. So getting that realism in color, touch, and feel is massive in those areas, let alone the areas of development of product. So to be able to have a lifelike looking speaker that has been printed is pretty impressive. Then we'll dive into the AM certification and show the content that educators get for upskilling these students. All right. First example, this is University of Southern California racing. This is an SAE formula car that they build from scratch. Year over year, they have slight modifications. They're continuing to use technology to better their performance. The ingenuity is crazy. So what you see here is just a kind of a write-up. So yes, Stratasys sponsors USC Racing, not with money, but with materials. They have Stratasys equipment on campus. These students get access to this equipment, and Stratasys's support to them is totally in the form of material donation. High value to them, high value to us because we get stories like this. But you could see, I'm not going to read it word for word. You could see in some of these areas where 3D printing, additive manufacturing has enabled them to rapid and repeatedly path from CAD to track ready in hours. So speeding up time to practice, to test. One of the statistics in here that they share is that last sentence on the top is together these changes help deliver a 54% increase in package downforce in comparison to the 2024 car to the 2025 car. And that reduces manufacturing labor. But you see, they're using nylon CF parts. They're using our SR100, which is a soluble support where they're wrapping it as a core. They're doing CFD models to tune and validate. All these things are significantly impacting their performance and their output. I love working with students on these teams because they're the future Stratasys employees, but they're also the future Stratasys customers. We've had students that have left this team, have gone out into industry and reached back out to Stratasys saying, hey, I work for this company. We have a very low-end 3D printer. We need some material like Ultem. Can you put me in contact with somebody? So by these students using this technology, understanding the capabilities of these materials, they're significantly better off as they move forward because they understand the real capabilities of additive manufacturing. That's where I get my joy. That's where I get my excitement. When these kids are like, yeah, that's nice, but I need this material because it has this temperature deflection or it has this chemical resistance. Other parts that they've printed, you see the front wing end plate. They're doing molds. To do a mold from a 3D print versus machining it is such a save on materials, but also a save on time, and it's not manual labor. So they get to build those molds. You can see the 4 fixtures in the bottom left that they've combined to help with their headers. You see the steering wheel in the bottom right.
They're changing that up. They're building it out of Ultem 9085, so it's lightweight. They can customize. They can embed parts in it. They can drill. They can tap. This car uses so many different materials from our system. And then you can see the jig frame up on the top right. That's built out of ABS M30. This team is truly using this to the fullest extent. This is one of my favorites because they're customizing a battery pack. And when they can customize it, can stack all the batteries how they want it, angle it, get the airflow right so they can stay cool. This is awesome to see. I've seen some of my counterparts at Stratasys use pictures like this to showcase to the military, to showcase to aerospace, because they love the creativity of it. And it's just a great example of how they're doing it. In these parts, they're using our Ultem 1010 versus our Ultem 9085 because of the capabilities. So they're using specific materials based on specific needs and demands. That's the talent. That is what we want learned when we're sponsoring these groups. So here's a different example. This is Northwestern. This is a university in Chicago. We partnered with them in that same boat where we did a little printing parts, but we've also donated some materials. You see here, they're using carbon fiber, nylon carbon fiber, used off of our F3300 to help with their mold making. So they're doing mold again, and then you can see where on the car that is fitting. I love this page that they put together to show how it was versus when they have access to additive. Lead time from 4 weeks to 7 days. That's a pretty strong case to make when you can do something in 7 days versus 28. Their molds warped in the past. The CF maintained dimensional accuracy. The cured carbon fiber parts adhered to the mold surface in their previous attempt. Now they've simplified the demolding and eliminated that risk. And so they're not damaging the tool. The molds couldn't withstand multiple cure cycles. Now they can because the advanced materials that they're using. And then Stratasys, using Stratasys, that enabled the advanced airfoil profiles because they're not limited into how they're manufacturing these. And then I love at the bottom where they talk about by integrating Stratasys technology, the Northwestern Formula Racing team turned mold making from manufacturing bottleneck into a strategic advantage, building faster, more precisely, and with greater confidence. I love that. And to me, those are the types of skills we need these students to understand. There's a huge benefit in additive, and there's a huge benefit subtractive. These students need to know when to use which, because in reality, they're going to have both tools as they get into their careers. That's exciting to us. All right. Transforming or changing lanes, if we're going to use the car analogies, into university research. This is one of my favorite applications that we are allowed to do with our PolyJet technology. The way we can do this is because we have very clear materials, and we've enabled and have capabilities where we can print air, we can pause, we could put liquids in this to print over the top. It is just a very fun and exciting applications. Who uses microfluidics? I've seen it out there where chemistry groups, research groups, where they're doing blood or genetics. We've seen aerospace because they're doing a mixture of fluids and seeing how it cools. Automotive in the same way. But you could see, to produce low-cost diagnostic testing, functional prototypes, and then current
current methods are very difficult to do microfluidics. I believe there's another 3D printer out there that could do microfluidics, but that's all it does. Our technology can do microfluidics, and then that same build plate can print a medical model or could print an engineering model. So here we've been working on a 300 micron channel. We easily were able to make that work. And you'll see this is the area of where this intersection is. And now we're pushing fluids through it. So this is under just a basic microscope that we have here at our office. Now you can see it was filled with blue fluid. Now we're pushing red fluid through it, and you can see how they're interacting. So this is a huge thing, because in research areas, this is what people are checking, is how are these two fluids going to be impacting each other? Oh, there we go. Now there's a ton of red being pushed through, and you see how they're mixing. You know, I'm not a research scientist, but I still get joy watching that happen. And that's all through a printed model. So the way we're doing it is we're using our input of print air. We're pausing the printer. We're squeegeeing in a glycerol IPA solution. And then we are squeegeeing it off the top, and then we're going to click print again, and then we print over the top. So there is a manual process that goes through it. You can tell the printer to stop at a specific level, where then you're going to squeegee in the solution. You have to squeegee in the solution, or else you're not going to have an open channel. What you'll have is it'll seep in and it'll build. So we have to build on top of something. And we figured out this mix of glycerol and IPA. We can print over the top, and then we have these clean channels that we blow out that solution at the end, and then have what we consider a microfluidic. We show here the process that is used in our software to print air. So we're assigning these channels as air, so the system will not print any materials. In that area, it'll print on the other side where it's printing our Vera. So we're inserting a pause before the layer goes over the top. And when we do that pause, that's when we're going in and putting in that solution. The nice thing about GrabCAD Print Pro is it has a step-by-step, how do you do this tutorial in anything that you want to do, whether you're printing air, whether you're doing a smart insert, every step we've really drawn it out. If you still have questions, that's why my team exists, the Stratasys education team. Happy to help with any questions someone might have on their files. After the pause, we apply a few drops of the solution over the channels. We use this 3D printed squeegee to push the solution into the right spots. And then we use the other side of the squeegee to gently clean everything off with IPA, pull off the IPA, and then we wipe it before we start to print again. So you can see here the process going on. This is the squeegeeing, making sure that solution is getting into those channels. And what our application engineer is using right there is an actually 3D printed Agilis squeegee. But it's kind of like doing spackle at home. You're filling in that hole, and then you'll slide over it, and then you'll just give it a little wipe. Pretty simple to do. Here's an example of different microfluidic channels from different things that we've seen online in terms of research that's going on. We can get really creative with these channels. So in your labs and people you're engaging with,
You can ask people, are they doing microfluidics? Are they wanting to? What are they limited by? Do they do anything custom? And then if they're outsourcing, how long is it taking? How expensive is it? Because these parts are not very expensive when you actually have a printer. All right. Next topic, materials research. At St. Louis University, they recently bought one of our Origin 2 printers, and they are doing a lot of different printing on this technology. The beauty of the Origin. So we've talked about FDM with USC and Northwestern. We've talked about PolyJet with microfluidics. Now we're talking Origin. With Origin, this is our true open material system. This open material system has capabilities of hundreds of resins, as long as these resins can be cured with the wavelength that we can hit with that system. We have the ability to heat, and we have the ability to put air into this, so it enhances the amount of resins we can do, enhances the material capabilities of these. At St. Louis University, they're doing production in this for local companies that have a specific material that they need and specific parts. They're using this technology within their competition teams, and then they're also doing research on next generation materials. They have partnerships with certain local companies that have requested they develop and try and prove out that they can print certain materials. That is so exciting for a student that's in this lab that has access to industry, but also doing some really unique pieces. It's fun to see when these material developers are engaged with these students, because the limitations, the creativity is very, very impactful. All right. Healthcare and education. We see a massive growth in labs focusing on education and simulation in terms of medical modeling. I always compare it to, if you want to be good at something, you're going to practice. Surgeons can only practice. It's rare if they ever get to practice, because usually if you're a surgeon, you're not going into the cadaver lab. Any type of specific ailment that you really want to see, that cadaver may not have it versus the person that you're going to be operating on. There's a lot of variables. Now we can print specific anatomical modeling from your CT scan, your MRI, that a doctor can have a model of. They can hold your heart, they can hold your liver and see a mass or a tumor or something in it. So they get to actually engage with what they're going to see when they do the operation. This is a massive impact. They call that surgical planning tools. And so we've heard stories of doctors carrying around these parts in their gym bag and thinking about, how would I do this? How would this work? How would I operate it? I've heard so many times a 3D model turns something from inoperable to operable, because they're thinking about it in a different way, because they're seeing it in 3 dimensions, because they're, oh, the tumor's here, I could go in through there. It just opens the eyes. It's a massive impact on medical education and medicine in general. This example here is at the University of Minnesota. This is their visible heart lab. This lab is 1,000% about research. All they're doing is printing parts, sharing them with future surgeons and doctors. They work with the university hospital. Any unique cases, they're helping print things. And this is a place where many people donate their hearts for science. And so being an organ donor, this is one of the places they go. What they would do with the hearts is they'll scan every heart and they catalog it. So they have a library of hearts with a bunch of different ailments, from
pacemakers, old pacemakers, new pacemakers, hearts with multiple pacemakers. So this is a big lab where a lot of surgeons go to, and they have a big partnership with Medtronic, which is a local company here. But a ton of medical modeling in this lab. They have both PolyJet and FDM. FDM is parts that they're, gonna, I guess, handle a little more. A lot of times they're giving away to tours. And then the PolyJet, they do a lot more of the surgical modeling, but then they do some really lifelike stuff. So they get doctors in there all the time looking for, hey, how do we place this stent? What do we do here? That type of stuff. A different lab at the University of Minnesota is taking it to another level where they are basically doing this medical modeling, but then they're offering this as a service. So they're selling these models. So they'll print and sell these models to those educators out there that need that specific model and how it looks. Some of these kidneys here are the most intense 3D printing kidneys that I have engaged with, and we're seeing a lot of people have significant interest in this. It's to the point where they have an artist on staff, they help with these models, they work with all the doctors on campus, and then they build out this library of parts. This is going to allow those groups out there that may not have the skills to do the segmentation. Segmentation is when you're converting a DICOM file, which you'd get from an MR or a CT scan, converting that into something that is printable. That's called segmentation. And in segmentation, you need to be a little bit of an artist and somebody that understands anatomy. They are breaking down that barrier and saying, we will do all the work. Here's the file, or here's the part. You just pay the price for it. But this is, it's to the point where this lab has had other surgeons come in from different institutions say, I would buy one of those. I need 10 of those. This institution is also going through a transformation where a lot of their anatomical models, like bones and skulls that were donated in the past, they don't have the proper consent to keep them. So they have to appropriately destroy those. But what they're doing in the meantime is they're scanning all these and they're making 3D prints of them. And then there's not an issue of concern from the liability or ethical standards. Another institution, this is at New York University. They use additive assisting in their cutting edge research and surgeries. This picture here is a face. It's a scanned face of somebody that is in a vegetative state that has their family has elected for them to be donors. So organ donors. So they're calling this actually a death mask because it's something that the family typically will want to do like an open casket, so they'll use a mask. But then also it's something to help those doctors during the process, because sometimes they're taking jaw, eyes, nose stuff, and it's a little disjointing to see that while they're taking other organs. So our counterparts that go through this, they get a notification that, hey, in the next 72 hours at any point in time, they're basically on call where they have to go, they have to scan, they have to get to their printer, print, and bring this part back so they can do the surgery. So they've had a couple really nice articles around this. If you're interested, look up NYU or New York University face transplant and then 3D printing, and you'll see a bunch of stuff that they do here. We are also seeing focused 3D printing and training at these institutions. In these institutions, they are printing parts and they're basically enhancing the capabilities of these future doctors, future nurses to understand the world of additive. Here you see
Two of our customers that are at Clarkson College in Omaha, Nebraska. They print a ton of parts, and they've built out courses on 3D printing in the medical space. So really exciting to work with these groups. They're showing us a lot of really cool things about how our technology could and should be used in what they're training. So we partner with them as much as we can to kind of showcase what they're doing, because they're making the impact so that next generation of doctors and surgeons understand the power of additive. All right, I'm going to dive into our certification now. Our certification was created because our customers kept asking us, hey, we need content, we need information. Stratasys being a 40-year-old company, we have a lot of information. We have a lot of experience. We have trainers. We do this training constantly. What the ask was from the customers and also our partners was, hey, can you develop something that you can train to these instructors that they can then be the trainers of it? All right, train the trainers. So we built some content. What we were trying to solve while we built this content was, all right, there's a lack of workforce ready skills around additive. I believe that now. I believe we're making an impact, but there's still a long way to go, meaning a lot of people buy our equipment and don't realize the power of it. So we're trying to upskill there. Industry demands, it's ever changing. We're starting to see our equipment on the manufacturing floor. Maybe not 100% for additive manufacturing for end-use parts, but for tooling, for production support, jigs, fixtures, no-go gauges, all these different areas where people are using it. We're starting to see that on the manufacturing floor. That means the students that are being hired need to understand the power of this and how to use it. Interest in academic programs. Our customers wanted this content so they could teach additive, so they had programs around additive, so they can intertwine additive into their manufacturing, into their CAD. And then there's funding, workforce development, apprenticeships. There's all these areas of funding for these schools to go get when there's a certification tied to it. And then finally, job-related skills. We've heard it from a bunch of our customers. When they're hiring, they don't know where to hire from. And so they come to us in this group of certification. Those people that have passed the test, they live in a database for us and we share job postings. So we're kind of controlling our own destiny. Here are just some numbers on what we've done in the past couple of years. We at Stratasys host the knowledge transfer course. That's where an educator comes in. They go through 3.5 days of training. They take a test. They pass the test. They get access to all of our content and can teach it at their institution. But we had over 50 institutions trained in 2024. Over 170 students certified. In 2025, we actually held 5 courses. We had to add one. And then the certification that we have right now is FDM focused. We piloted and are approved to do a level 2 PolyJet certification in 2026. We're also working on making it so anybody that goes through this can get college credit, and then the instructors that go through it can get continuing education toward their licensure. And then I show in the bottom right here, Rivian is an electric vehicle company here in the United States. They build about 25,000 cars a year. They use so much additive manufacturing in their process, not only their manufacturing process, but actual end-use parts on those cars. They reached out to us. Hey, we're hiring in Illinois. Who can we hire from? So we gave them access to we basically shared this to the database, but then we put Rivian in contact with these schools in the area offering this certification. That's what we want to do. Controlling our own destiny, making sure that the next generation has the skills to impact the customers that we have.
Minor details on this. Basically, in order to be an institute that can offer this, you have to go through the knowledge transfer. The knowledge transfer is typically held at Stratasys. Once you pass that, you get access to the LMS. Within the LMS, you get the PowerPoints, the videos, the tests, the quizzes, the activities. You do have to have Stratasys technology because this is a hands-on training. Your students will go through calibrating, fixing, changing materials, swapping heads, going through little fixes of if there's material broke off in the line, certain things like that. This is also third-party accredited, meaning this group NOCTI, NOCTI, they're the third-party accreditation. They went through the content, they went through the test, they validated that it made sense, that it was testing right stuff. When we have this third-party accreditation, it opens up the doors for more funding, at least in the United States here, and it has. But they're a leader in credentialing, which is a big piece for us. And they really helped us get through and make sure that the content and the tests match. So it's good to be paired with them. Here's a breakdown of kind of how the level 1 FDM certification, the mix is in the modules of what we offer. I'm not going to read it all, but it dives into materials, technology and specifications, design and fabrication. So thinking about what should be 3D printed, what shouldn't be 3D printed, describing, certain parts of CAD. But we also dive into the software and processing and finally the post-processing, meaning not every part off the 3D printer is exactly what you want. So there are different processes for inserts, for bonding, for painting, for plating, all that type of stuff. So we give a really good overview. Our expectation after somebody goes through this is they should be able to determine if they're producing something, should it be printed? Should it be machined? They should be able to do, hey, should it be printed in this technology? If this technology, which material? And so there is that deep dive on materials capabilities and stuff like that. On the bottom right, you're seeing the percentages of areas covered, the written assessment, the test. You get 2 hours to do it. It's 100 questions. But then, like I said, areas covered gives a good breakdown of how much percentage is taken up in the certification around each topic. It's about 30 to 40 contact hours when you do teach it. So people are turning it into courses, but they're also doing independent study. I mentioned at the beginning of this that some of these customers are using this to teach industry and making money. So they're bringing money back into the institution because they're teaching their industry partners or local industry. It's a great way to build that up. And that's a great way to have these students actually engage with industry for potential careers. Requirements on this is you do have to have an F123, so a 170 is your minimum buy-in. If you have a 450, that's more than enough. The cost is $35 per student. That's to take the test. Stratasys didn't want to charge a thing, but through NOCTI, it's a must because it pays for the administration piece of it. But it's a very low cost. To go through the training, there's no cost. You just have to get to a site that Stratasys is offering. If it's at Stratasys, we do have partners offering the certification course. Sometimes they'll charge for it, but sometimes they'll roll it into the purchase of a printer. You'll have to talk to your local group to find out the best process for you. Some nice quotes from some of our people that have gone through our training. You can read them, but one of my favorites is, certification creates a way to quickly articulate or communicate that the level of knowledge to others, regardless of their own personal know or expertise in that area. So basically saying if you have you've passed this test, this is on your resume,
you have shown that you can communicate this level of knowledge, which we love. All right. Final topic. This is our cost of ownership answer. This is where we feel we're addressing cost of ownership and doing something very aggressive for education, because at the end of the day, we want students printing, not worrying about paying for what is printed. We want a lab to have that flexibility and that ability to be like, yes, let's try it, let's print it, let's fail, let's try it again. So we put together these educational bundles. These bundles here are 3-year bundles where you're getting the printer, all the accessories needed, 3 years of service, and a $7,500 store credit for the FDM. And an F170 is starting at $27,000. To give you perspective, a new F170 is $21,000 US. We're adding 3 years of service or 2 years of service because you get a warranty, the cleaning apparatus, extruders, and $7,500 in store credit for $7,000 more. It is more than 50% off the entire package. Why? Because we believe education needs this equipment. We believe education has the right to have this and should have a comfort level to print what they feel is important. We have the 190CR, the 370, the 37CR. Those are all FDM printers. Same bundle, a couple different capabilities when it comes to materials. And so we have different extruders tied to it. The J35 and J55, those are PolyJet. So same thing, 3 years of service, all the apparatuses you need, a Pro Aero, a UPS, a water jet, and then we give $18,750 in store credit. We think that will last 3 years. Absorb it. We have more information to share if you want. Those are the 3-year bundles. And then we also offer 5-year bundles. So a little bit more, but you see that 170, that 3-year bundle is at $27,000 for 5 years. So 2 more years of service and double the material credit for just $6,000 more. Okay, significant discounts. We're taking a significant risk because we feel like it's important to educators to have access to this technology. I am very grateful for the time. I hope you learned something. I want every question you have to be thrown our way. We believe in education. We believe that what institutions and educators are doing is so very important that we are taking risks and reducing our margins. We are, for some of these, we're selling at a loss because we want to make the impact. Please, like I said, any questions, let me know. I am honored to have been able to share this with you. I hope you have a great day and thank you so much. Perfeito, pessoal. Beleza. Mais a última apresentação, né, chegou ao fim. Eu acho que foi legal, mais uma visão um pouco diferente, né? Alguma parte de microfluidos, coisa que a gente não tinha visto anteriormente. E entendo que a gente também está muito parelhado, né? Algumas universidades aqui no Brasil muito parelhas com o que hoje é feito nos Estados Unidos. Então, isso para mim deixa bastante orgulhoso, bastante feliz. Bom, vamos caminhar. Eu tenho mais 6 minutos, 7 minutos para encerrar, para a gente terminar aí às 11, como prometido. Eu gosto de frisar, principalmente a parte acadêmica, né? Esse slide é um slide que costuma aparecer muito nas minhas apresentações, que eu sempre acredito que tem 3 pontos importantes em qualquer processo: pessoas, processos e produtos. Então não adianta só você ter uma boa impressora ou um bom processo definido se você não tiver pessoas capacitadas. E é onde a universidade entra, né? Então, eu entendo que acho que foi visto aqui de uma maneira geral como a manufatura aditiva ela consegue fazer com que os estudantes, os alunos, os médicos, como o processo de formação pode ser bastante acelerado
com a utilização da manufatura aditiva, não especificamente só da manufatura aditiva extratas, mas do conceito como um todo. Então, eu acho muito importante, porque que eu diria que um dos gargalos que hoje o mercado, pensando com uma visão um pouco mais industrial, né, hoje uma dos problemas que a gente vê, que a gente enxerga, é que muitos dos alunos que saem da universidade, saem da academia, eles não estão preparados para enfrentar hoje o que o mercado precisa com relação à parte de manufatura aditiva. Então, se eu pudesse dar um conselho, né, enxerguem internamente como que vocês entregam o aluno, né, entregam o profissional para o mercado com relação à parte de capacitação. E aí eu não estou falando de equipamento, estou falando de metodologia, né, utilizar a manufatura aditiva dentro do processo de conhecimento, da maneira com que ele deveria aprender, né? Essa capacitação do profissional, talvez ela não está saindo como precisa, como o mercado hoje demanda. Então é um ponto importante. Por quê? A, a manufatura aditiva ainda é considerada um processo de inovação. Muitas das empresas ainda consideram como um processo de inovação, mas muitas das empresas já não, né? Elas já começam a usar a manufatura aditiva como parte do seu processo industrial. Isso impõe uma cultura, uma mudança cultural muito grande por parte tanto da indústria como da academia. Porque, no fim do dia, o processo de manufatura aditiva hoje é como se fosse um processo de fabricação. É exatamente igual quando você passa pela universidade, ou passa pelo colégio técnico, passa pela parte de ensino, você aprende lá o torneamento, o fresamento, a solda, a injeção plástica e a manufatura aditiva. Então, lá tem coisas boas, coisas ruins, limitações, processos, pós-processos, o que é possível, o que não é possível, materiais. Então, essa é transformar, na verdade, a manufatura aditiva como um protagonista dentro das instituições de ensino, é onde a gente tenta trabalhar, a gente tenta apoiar e tenta ajudar vocês, né? E lembrando, a manufatura aditiva é um canivete suíço, né? É uma ferramenta que tem uma aplicabilidade muito grande. Vocês viram algumas das aplicações na área de ensino, na área acadêmica, na área de pesquisa, mas existem muitas outras aplicações, né? A gente viu ali né, na parte, por exemplo, de impressão, a gente não falou, mas existe hoje a possibilidade de você imprimir peças que sejam implantáveis, planejamento cirúrgico, se falou bastante, né, se falou bastante ali da parte de capacitação de profissionais, não somente na linha básica, mas na linha avançada. Então, a gente vem acompanhando isso na área de saúde, na área de indústria, a parte de prototipagem, não só mais a prototipagem básica, mas principalmente a prototipagem funcional, protótipos especiais, protótipos complexos. Também a gente vem usando cada vez mais isso na indústria e os profissionais muitas vezes não estão capacitados ou não têm o expertise como deveriam, né? Apoio à manufatura, e aí existem dezenas de outras aplicações, e principalmente o que vem crescendo muito, e eu digo que seria talvez o grande divisor, o grande a parte onde vai mudar muito, que é a parte de impressão 3D polimérica e metálica para pequenos lotes. Então, em substituição aos processos convencionais. Então, hoje você vai imprimir 100 peças, perdão, hoje você precisa de 100 peças injetadas, por exemplo. Poxa, vamos fazer ferramenta, vamos fazer todo o processo. Não, vamos imprimir ela diretamente. Hoje já tem tecnologia, tanto de impressão quanto de materiais metálicos e poliméricos que já permitem esse tipo de atuação. Será que o aluno está preparado para isso? Será que a indústria está preparada para isso? E aí são os pontos que eu acabo perguntando, né? Porque a Stellantis cada vez mais ela está com um foco em manufatura e protótipos especiais. Então, tudo que é fora do padrão, como eu disse, um biomodelo que é extremamente complexo, um protótipo de uma embalagem, um protótipo especial, e peças que podem ser normalmente usinadas, e que tem alta demanda e alta aplicação, tanto de materiais quanto de estrutural, é onde a Stratas se encaixa muito bem, né? E aí é onde a gente pode apoiar e ajudar vocês. Só para falar alguns clientes, né, que a LWT possui, com impressoras Stratas usando, então o ISPER é um grande parceiro nosso, a Unesco a gente está fazendo um trabalho muito legal, muito, muito bacana, com um laboratório para simulação cirúrgica e ambiente virtual.
Então é interessante também, o próprio pessoal da PUC, da Federal do Espírito Santo, que falaram um pouco aqui. Então, alguns dos nossos clientes nesse segmento, interessante. Só para finalizar, né, a LWT pode apoiar vocês aí no que precisar com relação ao que vocês viram com a parte Stratas. A gente também é um parceiro grande na parte da Soul System, na parte software, CATIA, modelamento, CAD, CAM, CAI, etc. Também podemos ajudar. Nosso foco acadêmico é forte, então a gente pode apoiar vocês no que vocês precisarem. Para a gente é uma linha, uma vertical de atuação extremamente importante. Então, nos chamem, né? Vamos construir um projeto juntos, né? Um projeto FAPESP, um projeto FINEP, um projeto. Vamos construir isso juntos. A LWT está aqui para apoiar vocês, né? Meu contato, né? Para caso vocês precisem para alguma coisa futuramente ou agora, quando vocês precisarem. Vou repetir aquilo que eu sempre falo. Eu sou extremamente acessível e extremamente enrolado, mas eu nunca deixo de responder. Então, me manda um WhatsApp, me manda uma mensagem, me manda um e-mail. Eu com certeza vou responder de alguma forma, ok? E gostaria de agradecer a todos vocês, a gente já está chegando aí ao final, né? Olha, pontualmente às 11 horas, eu gostaria de agradecer a todos e todas, né, pelo tempo que vocês disporam, né, durante essas 2 horas. Espero ter sido útil, né, para aumentar um pouco do conhecimento de vocês. Então, muito obrigado. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, quem quiser, já não haverá mais nenhum conteúdo adicional aqui, mas fique à vontade, a gente vai ficar no chat por mais alguns minutos aqui. E, novamente, muito obrigado e agradeço a todos e todas pela presença. Até a próxima.